Olá, vamos falar sobre o Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Estamos aqui no capítulo 7, segunda parte, a reencarnação. E hoje iniciaremos o tópico Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Vamos lá então? Pergunta número 361. Qual a origem das boas e das más qualidades morais do homem? Resposta: as qualidades morais do homem são as do espírito encarnado nele. Quanto mais puro for esse espírito, mais o homem será propenso a fazer o bem. E a 361A. Então, podemos dizer que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e que o homem com vícios é a encarnação de um espírito mau? Resposta: sim. Porém, é mais correto dizer que o homem com vícios é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, seríamos levados a acreditar na existência de espíritos sempre maus, aos quais todos chamam de demônios. Portanto, a partir do desenvolvimento do livre-arbítrio que existe dentro de cada um de nós, nós vamos realizando as nossas escolhas, algumas certas, outras erradas, que vão direcionando o nosso crescimento evolutivo ou seu estacionamento e, consequentemente, fortalecendo qualidades boas ou qualidades más. E assim vamos aprendendo a discernir o certo do errado. Certo? Questão 362. Qual é o dever dos indivíduos nos quais encarnam espíritos desajuizados e levianos? Resposta: são criaturas imprudentes, irresponsáveis, maliciosas e, por vezes, maldosas. E nós percebemos aqui, então, que tratam-se de espíritos ainda muito bárbaros, em estado ainda muito primitivo, e que não conseguem ainda germinar a semente do amor dentro deles. Por isto, por mais doloroso que seja, por mais estragos que causem, vamos dizer assim, no meio da nossa sociedade, necessitam conviver com outros para que aprendam como é agir no bem e através do amor. Questão número 363. Os espíritos têm paixões desconhecidas pela humanidade? Resposta: não. Se as tivessem, já teriam comunicado a vocês. Então, o nosso mal, a nossa alegria, aquilo que nos motiva é de conhecimento, alguns de uma forma, outros de outra, mas todos provêm das mesmas paixões. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta: sim, é o mesmo espírito, e isso em razão do grau de adiantamento que já alcançou. O homem não tem em si dois espíritos. Portanto, é através deste desenvolvimento que nós vamos buscando este crescimento, a nossa inteligência, o estudo, o aperfeiçoamento. Não estaremos aqui, dentro do nosso corpo físico, habitando dois espíritos, certo? E a questão 365. Por que alguns homens muito inteligentes, nos quais parecem estar encarnados espíritos superiores, possuem ao mesmo tempo tantos vícios? Resposta: porque os espíritos encarnados nesses homens ainda não são bastante puros, assim acabam cedendo à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente que não pode ser percebida, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os campos. Num período da sua existência ele avança em conhecimento, noutra em moralidade e assim por diante. São os chamados galhos das nossas árvores. Ou, se falarmos em termos de um carro, nós não vamos aprender a fazer todas as manobras, trocar todas as marchas, tudo de uma vez só. Nós falando em termos aqui então de
futebol, não vamos gostar ou entender todas as questões que envolvem um time numa única partida. E em termos de estudos, não teremos a condição de buscarmos todos os estudos, todas as obras de uma única vez. O estudo ele precisa ser gradativo, nosso crescimento da mesma forma. E a última questão deste tópico aqui, 366. O que pensar da ideia segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam a manifestação de diferentes espíritos nele encarnados, cada um possuindo uma aptidão especial? Resposta: a reflexão sobre essa questão nos permite reconhecê-la como absurda. O espírito deve possuir todas as aptidões e, para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade única não existiria e ele não teria individualidade. Quando da sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros fugindo de uma gaiola. O homem lamenta com frequência que não compreende certas coisas. No entanto, é curioso ver como ele multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação muito mais simples e natural. Ainda nesse caso, o homem tenta tomar o efeito pela causa ao explicar as diversas faculdades intelectuais e morais, atribuindo a cada uma delas um espírito diferente. Isso é fazer com o homem o mesmo que os pagãos faziam com Deus. Eles acreditavam em tantos deuses quantos fossem os fenômenos do universo. Mas mesmo entre eles, existiam pessoas sensatas que já viam nesses fenômenos apenas efeitos, que possuíam uma coisa única: Deus. Comentário de Kardec. O mundo material e o mundo espiritual nos oferecem a esse respeito inúmeros pontos de comparação. Enquanto os cientistas se detiveram na aparência dos fenômenos, eles acreditaram na existência de vários tipos de matéria. Hoje, os cientistas compreendem perfeitamente que esses fenômenos, apesar de tão variados, podem ser apenas modificações de uma matéria elementar única. As diversas aptidões são manifestações de um mesmo espírito encarnado, e não de diversos espíritos. Assim como os diferentes sons de um teclado são o produto de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Dessa espécie resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso seria pela ação de outros espíritos que encarnam nele e depois o deixaram, o que tornaria o homem um ser múltiplo sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. Essa ideia é contestada por vários espíritos que, através de suas manifestações, provam a sua personalidade e a sua identidade. Assim, nós conseguimos entender pessoas que são extremamente evoluídas no campo científico, mas que em moralidade deixam tudo a desejar. Pessoas com uma moralidade extrema, mas sem nenhum avanço no campo dos estudos, leitura e por aí vai. Então nós percebemos assim que a cada encarnação temos a oportunidade de progredir num determinado aspecto, numa determinada direção, para que o nosso crescimento seja completo, compacto e assim, realmente, haver uma evolução consolidada no amor. Sou Débora Rabelo, este foi mais um estudo do Livro dos Espíritos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Livro dos Espíritos. E no próximo estudo nós adentraremos no tópico Influência do Corpo Físico. Forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. Até a próxima.